Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, vamos lá. Eu publiquei um vídeo na última quarta-feira, um history, né, que mostra, ele foi gravado por um celular, né, e publicado na página do UOL. Infelizmente, eu não sei a data precisa do vídeo, né? Contudo, o que é mais importante é o que aparece no vídeo, né? E o que é? Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não viu. Vou deixar aqui, né, pra vocês. Bom, basicamente, o vídeo mostra uma mulher sendo expulsa do metrô aqui de São Paulo. Pelo que parece, eu acho que é na estação Barra Funda, né? Da linha vermelha, né? Não tenho certeza. Bom, ela né? Basicamente, uma mulher com máscara, né? Começa escandalosamente a gritar com ela, certo? Com a outra mulher que estava sem máscara, né? Agarra a bolsa dela e joga ela pra fora, né? Joga a bolsa fora e a mulher, né, para não perder os seus bens, corre atrás, né? E ela expulsa, basicamente expulsando, né, ela do metrô. E em seguida, alguns passageiros aplaudem, né? Certo, eu não vou entrar aqui em questões acerca da validade de vacinas ou tratamentos alternativos, né? Contudo, o que eu quero refletir, né, com vocês é sobre o seguinte: quando o começo ainda em 2020, entre abril, março, maio de 2020, e quando tava tudo começando a fechar, né, algumas pessoas disseram e repetiram, né, que nós sairíamos melhor dessa pandemia, certo? E bom, esse tipo de reação, né, exemplificado pelo vídeo, faz parte dos inúmeros casos isolados, né, de coisas absurdas que pessoas fizeram, não só no Brasil, claro, mas ao redor do mundo. Por exemplo, na Austrália, bem no começo da pandemia, por exemplo, as pessoas, em razão da pandemia, compravam, e em alguns casos isso chegou às vias de fato, fardos de papel higiênico, né, com medo da pandemia, né, para estocar ele. E o que é interessante é o fato de que Covid não causa diarreia, né? Certo? Bom, né? E além, né, do fato de, por exemplo, gente vai almoçar, né? E, por exemplo, ela tava de máscara, ela dava uma garfada, ela baixava a máscara para dar uma garfada e põe a máscara de volta para mastigar. Aí, de novo, baixava a máscara de novo, outra garfada, né? Entre outras coisas, né? Por exemplo, gente que
tinha relações sexuais de máscara, né? Certo? Você troca fluidos corpóreos com outra pessoa, mas você, o que parece temerário, né? É um vírus respiratório, certo? Isso entre outras coisas, né? Por exemplo, quando houve quando começou a vacinação, por exemplo, pessoas tatuaram o logo da Pfizer, né? Aqui no Brasil, e isso até foi mostrado num comercial, uma mulher, eu não me lembro exatamente quem, acredito que fosse a Astrid, né? Ela tatuou um coraçãozinho no lugar aonde ela ia receber a vacina, né? No braço. Bom, né? E assim, entre negacionismos e né, o pânico que foi instaurado, né? Que nem quando foi anunciado que o Covid era uma pandemia, disseram, né, para não entrar em pânico, né? A pergunta é como não entrar em pânico, né? Certo? Quando a gente pensa, né, numa pandemia, mesmo com uma doença com baixo índice de mortalidade, né? Realmente é algo assustador, né? Parece um sinal do fim dos tempos, né? Contudo, e o que eu acho que é pior, né? E nós, né, saímos piores dessa pandemia. Ela não acabou na prática, né? Na teoria, mas na prática, né, já nem é assunto, quase não é assunto nos jornais, né? Por exemplo, quando se pensa jornais digitais, por exemplo, eles tiraram o paywall, né, a restrição, né, eles davam de graça informações sobre a pandemia. A Globo mostrava número de casos, né, diária das doenças, né, e por aí vai, né. Então, assim, né, e depois, posteriormente, os índices de vacinação, né. E isso, né, levou, além de muita gente oportunista, né, a extremos, né, e isso de ambos os lados, tanto de quem acreditava fervorosamente no que a mídia dizia, né, quanto quem não acreditava, né, quem acreditava, por exemplo, em teorias da conspiração. E aí, né, ficou interessante pensar acerca disso, que, por exemplo, desde o começo da pandemia, circularam boatos de que foi, né, criado por um laboratório militar chinês, né. Bom, eles negaram, só que em torno de 7 ou 8 meses depois, a mídia mainstream, né, em todo o Brasil, em todo o globo, na verdade, né, fazia reportagens perguntando sobre isso, se o vírus tinha sido feito por tinha aparecido, né, ou sido desenvolvido pelos militares chineses, entre outras coisas, né. Por exemplo, governos que até baniram o uso do termo dizer que há doença, né?
Então, né, certo? Isso levou, isso elevou, né, a estultícia das pessoas e, de certa forma, também, né, o seu desejo por autoritarismo, por ser uma autoridade, né? Como fica evidente nesse vídeo, né? Se você for ver a mulher, né, uma mascarada, digamos assim, ela está exercendo um poder sobre a outra, né? Está, né, exercendo um poder sobre a outra, aplicando, lhe reprimindo e posteriormente lhe aplicando uma sanção, né? Que é jogar a bolsa dela fora e ela... Então, né? E isso é sinal do autoritarismo, né? Muita gente aproveitou para isso, né? Que nem, né? Por exemplo, o senhor Bruno Covas, prefeito de São Paulo, soldou portas de comerciantes que se recusavam a fechar seus estabelecimentos, certo? Quando ele morreu, né? E não faz falta nenhuma, né? A única coisa boa que ele fez na prefeitura, né? Que ele fez por São Paulo, pode-se dizer, disseram que ele era um político moderado, certo? Né? Então, assim, isso elevou, né? A estultícia, né? Das pessoas, certo? Por exemplo, que nem foi publicar uma charge dizendo: você que não tomou nenhuma vacina está me oferecendo o risco que tomei 20 doses, né? Isso, né, entre outras coisas. Que nem, por exemplo, dois casos bem interessantes. Foi o caso da golpista que disse que estava vendendo vacinas. Enganou um monte de gente trouxa que pagou pra ela, né? Vacinas falsas, né? E isso foi um rebu, né? Certo? A ideia de se centralizar, né, a vacinação, né, através do Ministério da Saúde, seria sendo desrespeitada, né? Certo? Seria uma afronta ao Estado. E, né, também o caso da mulher, né, que enquanto se estava dando a segunda dose da vacina, né, aproveitou uma falha do sistema. Se não me engano, ela era de São Paulo, né, e aproveitou uma falha de sistema e foi tomar uma terceira dose em Guarulhos. E, bom, basicamente deu polícia, né? Quase crucificaram ela. Em menos de 2 semanas depois, já se estava falando em aplicar a terceira dose da vacina, né? Então, assim, a gente viu o quanto a gente foi manipulado, usado como um mero joguete, numa disputa de narrativas. E assim, isso daí, tanto os chamados negacionistas, quanto os
que se chamavam, o que seria ao contrário de um negacionista, um afirmacionista, né, digamos assim, certo? Né? E, por exemplo, um exemplo interessante é que na mídia independente, tanto americana quanto britânica, né, já se reconhece que os não vacinados, né, estão em vantagem contra quem tomou a vacina, né? Porque algumas pessoas alertavam sobre os possíveis riscos que estão aparecendo, certo? Né? E isso não vai sair na grande mídia no Brasil, né? Bom, mas, né, o que eu digo, né, é o seguinte, basicamente, também lembrando, né, pessoas que se dizem liberais, né, e quando eu penso em liberal, pelo menos eu, né, penso na ideia de um indivíduo, né, da proteção da menor minoria das sociedades, que é o indivíduo, certo? Né? Por exemplo, dizendo que a máscara estava sendo constitucionalizada, né? E que a obrigatoriedade da vacinação, né? Por exemplo, era uma questão de fazer parte do pacto civilizatório, entre outras argumentações, algumas baseadas em dados científicos, né, que a pessoa de fato não tem ideia do que ela estava falando, ela estava reproduzindo o que via na mídia e nas redes sociais. Bom, ao fim e ao cabo, né, para terminar, nós saímos pior da pandemia, né, e nos tornamos mais autoritários, subservientes, entramos mais em conflitos, e bom, eu diria que dessa experiência, do ponto de vista coletivo, foi algo extremamente ruim.